nono webinar de Redetsa. Tenemos el gusto de tener como ponente el día de hoy a doutora Vânia Cristina Canuto Santos, minha amiga de muitos anos. Entonces, vai ser um gusto aqui estar moderando esta sessão. Temos já 44 participantes já conectados na sala, recordando que temos sempre, em algumas conexões, muitas mais pessoas. Então, por exemplo, dando como exemplo aqui, nosso colega Larico Rodrigues, do Fundo Nacional, informando que há 20 pessoas do Fundo Nacional de Recursos aí conectados em um auditório. Também sabemos que muitos outros países também fazem o mesmo, então sempre é bom, e graças a Larico por informar, porque assim temos uma ideia de quantas pessoas estão assistindo a la sessão. A doutora Vânia Canuto Santos, me parece que muitos já a conhecem, trabalha há muitos anos com o tema de avaliação de tecnologias, incorporação de tecnologias sanitárias, ha trabalhado na Anvisa, no Ministério da Saúde, em distintas áreas, e está agora, nos últimos anos, como diretora adjunta da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias em Sistema Único de Saúde do Brasil, CONITEC. A CONITEC ha auspiciado uma visita técnica no ano passado, muitos membros da Redetsa estiveram aí, e que foi muito interessante. Antes de começar, Francisco, só está seguro que estamos gravando a sessão? Sim. Ok, graças, Francisco. Graças também por toda a organização do webinar e toda a estratégia de disseminação. Então, começamos nossa sessão. Vou passar agora a palavra a Vânia, somente recordar que nossa série de webinar, que o último foi da estimação de umbral de custo-efetividade, por Andrés Pichon. Agora temos nossa novena edição e o próximo webinar vamos anunciar a brevidade a fecha, que será com o Banco Interamericano de Desarrollo, ok? Pero agora temos o gosto de passar a palavra a Vânia Canuto Santos, que hoje vai falar sobre diretrizes metodológicas sobre desinversão e reinversão em tecnologias de saúde, um tema de muita importância para todo aquele que trabalha em termos de avaliação e incorporação de tecnologias sanitárias. Vou passar agora em português e vou pedir a Vânia para tentar falar despacio. Sabemos dos desafios, muitas vezes, de los hispanohablantes compreenderem totalmente 100% o português, pero como somos uma rede de las Américas, uma rede que temos muitos idiomas, temos que fazer esse esforço aí de compreensão. Não vamos atender a tradução e creio que não é necessário, pero creio que podemos compreender. Pero Vânia vai falar despacio e se não compreendem algo, por favor, perguntem por chat e nós vamos aqui, Francisco, Joe, podemos tentar ajudar. Vânia, muito obrigado pela disponibilidade, muito obrigado pelo interesse de fazer essa apresentação aqui na Redetsa. É um grande prazer moderar aqui essa sessão, depois de haver trabalhado tantos anos aí com você no Brasil e nossa amizade há muitos anos. Então, é um prazer. Então, passo a palavra a você para a sua apresentação. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade, principalmente a Nescau Alexandre, de poder estar aqui falando um pouquinho da nossa experiência na CONITEC, mais especificamente nessa nova diretriz metodológica de avaliação de desempenho de tecnologias, de desinvestimento e reinvestimento. A minha apresentação vai ser dividida em 3 partes. A primeira parte eu vou falar um pouco sobre os trabalhos da CONITEC. No segundo momento eu vou falar sobre uma revisão sistemática que revisou as avaliações de desempenho de alguns países que já estão desenvolvendo avaliações de desempenho. E na terceira parte eu vou apresentar a nossa proposta de diretriz metodológica para avaliação de desempenho. Então, não sei se é do conhecimento de todos,
a CONITEC, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS, ela foi criada por lei federal aqui no Brasil, em 2011, e ela é responsável por recomendar a incorporação de tecnologias no Sistema Único de Saúde, que é o Sistema Público Brasileiro de Saúde. É um sistema universal que todos os brasileiros têm acesso e é um órgão de caráter colegiado que assessora o Ministério da Saúde nas atribuições de incorporação, exclusão ou alteração de tecnologias e também na elaboração e alteração de guias de prática clínica. A CONITEC ela é formada por uma estrutura de um plenário e uma secretaria executiva. A secretaria executiva dá o suporte técnico e administrativo ao plenário da CONITEC, que faz suas recomendações. A secretaria executiva da CONITEC é exercida pelo Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias de Saúde. O departamento que foi criado para ter a atribuição de avaliar tecnologias aqui no Ministério da Saúde. E o plenário da CONITEC é formado por 13 membros, as 7 secretarias do Ministério da Saúde do Brasil, e é coordenado pela Secretaria de Ciência e Tecnologia do Sul Estratégico, secretaria a qual nosso departamento pertence, e o plenário da CONITEC é coordenado pela doutora Clarice Petramali, que é minha chefe e diretora da CONITEC. Também nesse plenário da CONITEC contamos com a participação do Conselho Federal de Medicina, que representa os médicos, o Conselho Nacional de Saúde, que representa pacientes e a indústria, o Conselho Nacional de Saúde de estados e de municípios, a nossa Agência Nacional de Saúde Suplementar, porque no Brasil, apesar do sistema público ser universal, cerca de 25% da população também tem acesso a planos de saúde privados, que complementam a assistência do SUS. E a Anvisa, que é a nossa agência reguladora, que registra os medicamentos e os produtos no Brasil. Então, esse plenário, ele emite recomendações sobre avaliação e incorporação de tecnologias e sobre guias de prática clínica. E também sobre exclusão e alteração de tecnologias, que é o que eu vou falar aqui mais especificamente hoje. Outra atribuição da CONITEC é a atualização da nossa lista, nossa Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, que conta com quase 1.000 medicamentos. Vânia, deixa eu só te interromper um pouco, desculpa. Se você puder falar um pouquinho mais perto do microfone ou um pouco mais alto. A pessoa está reclamando. Mais alto. Está baixo. Tá bom. Perto, um pouco, então, obrigado. Melhorou agora? Tá melhor. Melhorou? Tá bom. Tá melhor. Então, tá bom. O nosso departamento, o DEGI, ele tem as atribuições estabelecidas por decreto de avaliar tecnologias, e algumas dessas atribuições são atribuições relacionadas à disseminação e difusão de tecnologias e também ao monitoramento e avaliação de efetividade das tecnologias incorporadas. Então, o fluxo para avaliação na CONITEC, ele se dá a partir do pedido de uma incorporação e difusão de tecnologias. Qualquer membro da sociedade pode fazer essa solicitação, qualquer instituição, universidade, sociedades médicas, hospitais, Ministério da Saúde, eles solicitam a incorporação, sendo que tem que ser apresentados pela lei estudos de avaliação econômica, revisão sistemática e impacto orçamentário. Nosso departamento, que é o DEGI, avalia esses estudos e solicita estudos complementares, caso necessário. É feito um relatório de avaliação de tecnologias, esse relatório é encaminhado para o plenário da CONITEC e faz uma recomendação. Essa recomendação é colocada em consulta pública. Depois, a partir das contribuições da consulta pública, o plenário reavalia o relatório de ATS e decide se mantém a decisão que tinha tomado anteriormente ou se altera a decisão. Após esse processo de recomendação, a recomendação da CONITEC vai para o Ministério da Saúde, que vai decidir se vai haver ainda uma audiência pública ou não, se decide acatar a recomendação da CONITEC. E aí o relatório é publicado na internet e no Diário Oficial da União. Até o momento, todas as recomendações da CONITEC foram acatadas pelo Ministério da Saúde.
Esse processo todo de avaliação de tecnologias, ele leva até 270 dias. 180 dias podemos prorrogar por mais 90 dias, e depois a disponibilização da nova tecnologia, no caso da incorporação, ela é feita em mais 180 dias. Então, até o momento, alguns resultados do nosso trabalho, nós temos reuniões mensais da Conitec, e nessas reuniões, em geral, são avaliados 10 itens, que são de retorno de consulta pública, primeiras avaliações de protocolos clínicos, avaliações de exclusões de tecnologias. A metade da demanda, a maior parte da demanda que nós recebemos até o momento para avaliação de tecnologias é uma demanda do próprio Ministério da Saúde. A outra parte vem, na maioria das vezes, da indústria farmacêutica, que é a indústria de produtos da saúde. Algumas demandas, como elas, na apresentação do pedido, o demandante tem que apresentar os estudos de ATS. Algumas demandas são não consideradas não conformidade com a legislação, em geral, porque há problemas nos estudos de avaliação econômica. Isso diminuiu bastante desde o início da Conitec, o desenvolvimento da capacidade de realização de ATS, tanto por parte das instituições públicas quanto por parte da indústria farmacêutica e da indústria de produtos, e atualmente estamos avaliando cerca de 22 tecnologias. Para todas as nossas recomendações, nós fazemos consultas públicas. Nós já fizemos 145 consultas públicas, recebemos mais de 25 mil contribuições. Tecnologias incorporadas foram muitas, excluídas também, mas eu queria frisar nesse caso das exclusões, que em geral são exclusões com substituição por outras tecnologias mais efetivas, como foi, por exemplo, o caso do Você Previr pela Previr, que foi para a hepatite C, que foi substituído por sofosbuvir da classe e Simeprevir, que tinha uma eficácia superior e um custo de tratamento bastante inferior aos que a gente já disponibilizava no sistema público. Então, como vocês podem ver, a Conitec ela está, nesse primeiro momento, mais voltada para o processo de incorporação, a primeira etapa do ciclo de vida de tecnologias. Mas agora, nesse momento, nós estamos começando a focar mais nas avaliações posteriores, nas avaliações no abandono, no monitoramento e nas avaliações que ocorrem depois que a tecnologia é incorporada. Então, desde 2013, nós criamos um monitoramento de tecnologias incorporadas aqui na Conitec. Nós construímos um banco de informações. Então, toda tecnologia que é incorporada, há um acompanhamento da nossa equipe. Se a tecnologia está sendo disponibilizada de fato para a população brasileira, no prazo que a legislação determina. Também acompanhamos se o procedimento foi criado na nossa tabela, se há uma aquisição desse produto, se o Ministério da Saúde já comprou o produto quando o produto tinha outro custo, ou se os estados e municípios já estão fazendo a compra, os preços, também acompanhamos as quantidades e o consumo das tecnologias. Além disso, estamos em curso com dois projetos com duas universidades brasileiras, a UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais, e a UNB, a Universidade de Brasília, para desenvolver aprofundamento das avaliações de desempenho. Então, com a UNB, no nosso projeto, a gente tem a previsão de elaboração de relatórios de monitoramento e modelos de relatórios de monitoramento, e com a UFMG, nós estamos desenvolvendo essa diretriz de avaliação de desempenho, que eu vou apresentar aqui, além de relatórios de monitoramento de utilização, e também realizaremos uma oficina de priorização das tecnologias que serão avaliadas em relação ao seu desempenho. Agora eu vou passar rapidamente a revisão sistemática que eu falei. Nós avaliamos uma revisão sistemática recente, a mais recente que encontramos de 2015, sobre programas de reavaliação de tecnologias e desenvolvimento. Então, alguns países já adotam esses programas, como vocês veem aqui, Espanha, Suécia, Austrália, Inglaterra, Estados Unidos. Essa revisão, ela teve restrição de inglês e alemão, então ela não pegou experiência da França, que tem um programa de reavaliação bastante consistente, que a cada 5 anos o fabricante tem que apresentar para o governo francês os estudos de vida real e de impacto no serviço das tecnologias incorporadas. Então, agora eu vou apresentar as diferenças e semelhanças que a gente encontrou nesses programas internacionais.
Então, em geral, os objetivos do programa são a melhoria do cuidado, a segurança do paciente, a estrutura de processo, a alocação de recursos e redução de custos. Esses programas também visam os tomadores de decisão, os pacientes profissionais de saúde. E a maioria não foca em um tipo só de tecnologia, mas alguns programas são focados apenas em medicamentos e em outros programas excluem tecnologias diagnósticas. Uma das etapas do programa, a primeira etapa, é a identificação das tecnologias candidatas à avaliação. Então, nesse primeiro momento, há um envolvimento dos stakeholders por várias técnicas. Por exemplo, com painel consultivo, com grupos de trabalho, um envolvimento sempre de profissionais de saúde, médicos, pesquisadores e pacientes nesse primeiro momento. A fonte para identificar essas tecnologias candidatas à avaliação, geralmente é a literatura, olhar os outros países, o que os outros países estão fazendo e informações que eles recebem de especialistas e pacientes. Os critérios para a identificação dessas tecnologias são efetividade, se a efetividade na prática está sendo aquela que era observada nos estudos, os custos, se ela está tendo impacto no sistema, os benefícios e se existem alternativas no mercado. Depois dessa primeira etapa, vem a etapa de priorização das tecnologias dentre as tecnologias identificadas. Então, nesse segundo momento, em geral, os pacientes não são incluídos, somente os pesquisadores e os médicos nessa etapa de priorização. Alguns países utilizam ferramentas como a Espanha de priorização, e existem outros métodos também para a seleção dos tópicos, como por meio de bases de dados, consenso, técnicas de grupo, pesquisas pela internet. E os critérios em geral utilizados para a priorização são custo, prevalência, incidência e a frequência de uso daquela tecnologia. E os resultados que se saem dessa avaliação de desempenho pode ser o relatório de GTS, pode ser um monitoramento nas bases, seguir um monitoramento em bases de dados, uma recomendação ou uma lista de recomendações. E existem várias estratégias de disseminação. A disseminação pode ser passiva ou ativa, focada em alguns grupos, ou apenas uma disseminação pela internet e mídia. E muito importante também a etapa de implementação, a informação aos stakeholders dessa avaliação de desempenho e quais são as ferramentas para a implementação. Agora eu vou falar agora no nosso caso brasileiro, da nossa diretriz metodológica que está em desenvolvimento aqui no Brasil, que foi elaborada pela UFMG, por meio de contratação da Conitec, por solicitação da Conitec, e teve início no ano passado. Quais foram as etapas de elaboração dessa diretriz? No primeiro momento, a universidade fez uma revisão da literatura sobre desinvestimento, quais os guias existentes no mundo desse investimento, e o guia que nós escolhemos para nos basear foi o guia da OSTEBA, que é um guia que já está, que é um guia que existe há mais tempo, desde 2011, e está mais estruturado. Então, as etapas para a elaboração deste documento, nesse primeiro momento a revisão da literatura, depois foi feito um painel com profissionais do serviço da academia, foi elaborada a primeira versão da diretriz, passou por uma rodada de revisão e discussão, depois por uma revisão por especialista em ETS, e por último, a apresentação na reunião da Conitec, na reunião mensal da Conitec para o plenário da Conitec. Depois da aprovação pelo plenário da Conitec, a consulta pública foi colocada no site da Conitec por um mês, durante o mês de abril, e agora será apresentado na próxima reunião da Conitec de junho, que acontece no dia 28 e 29 de junho, a apresentação das contribuições que recebemos nessa consulta pública. Então, a avaliação de desempenho, na verdade, é uma avaliação continuada das tecnologias incorporadas, onde nós vamos avaliar, comparar os resultados alcançados no contexto do sistema de saúde em comparação aos resultados que embasaram a tomada de decisão no momento de incorporação. A nossa diretriz ela não está destinada exclusivamente à Conitec.
ela está destinada para o público em geral do sistema público de saúde, para gestores, profissionais, pesquisadores, que eles podem utilizar essas diretrizes, hospitais podem utilizar essas diretrizes para poderem avaliar o desempenho das tecnologias na prática. Então, quais são os desafios dessas diretrizes? A identificação da tecnologia candidata, a necessidade de maior fundamentação teórica para desinvestir, porque em comparação à incorporação, que no momento da incorporação, em geral, as tecnologias são novas, nós temos poucos estudos, para desinvestir há uma necessidade de maior aprofundamento das informações, porque é uma dificuldade social, política, de desenvolver uma tecnologia que já está sendo utilizada na prática. E também não podemos correr o risco de haver um desperdício de recursos investidos. Por exemplo, no caso do Ministério da Saúde do Brasil, nós temos compras, estoques, então não pode haver o desperdício daquilo que já foi comprado, ser desperdiçado nesse momento da avaliação de desempenho. Então, a nossa diretriz tem 4 etapas, semelhantes às etapas existentes das diretrizes dos outros países. Uma etapa de identificação das tecnologias candidatas a essa reavaliação, depois há um momento de priorização, depois a reavaliação da tecnologia propriamente dita, e o 4º momento, a implementação dessa recomendação. No momento da identificação, nós identificamos quais seriam os aspectos que deveriam ser levados em conta para identificar as tecnologias. A segurança, obviamente, a efetividade, o impacto orçamentário, se elas já estavam em desuso, se há um uso inapropriado, se há problemas de logística, problemas de disponibilidade, de aceitabilidade, de adequação. É muito importante também frisar que, se não houver alternativa terapêutica, não deveria haver uma retirada da tecnologia, tendo vista a existência de outras alternativas, a não ser que haja problemas de segurança e um balanço bem negativo dos benefícios e dos riscos. Muito importante também, a diretriz destaca que é importante que a demanda venha dos atores sociais, venha dos cidadãos, dos profissionais de saúde, além dessa busca ativa de identificação das tecnologias, que o cidadão também deve solicitar à Conifes, no caso nosso, a reavaliação das tecnologias. Então, a gente vai desenvolver o nosso programa na prática, mas deveria haver uma solicitação para a gente com o nome da tecnologia, o porquê está propondo desinvestimento, o motivo que justifica o desinvestimento, se existe uma alternativa terapêutica, até a sugestão de alocação de possíveis recursos. É importante que, além dessa identificação por parte, no nosso caso, da Conitec, dos profissionais de saúde, haja uma participação dos atores e da população. Então, na parte do critério de priorização, na nossa diretriz há todo um fluxo, um modelo de decisão multicritério, que lá está mais explicadinho, que eu não vou explicar aqui agora, mas que é importante levar em conta, na priorização, se há problemas de segurança, os impactos na saúde, impactos econômicos, o custo do serviço, alternativas mais custo-efetivas, a carga da doença, se existe evidência disponível para essa avaliação e a possibilidade de também gerar novas evidências de efetividade. Aí passa para uma terceira etapa, que é a reavaliação das tecnologias propriamente ditas. Então, você tem primeiro especificar o problema que você vai avaliar, depois explicitar a justificativa para aquela avaliação, descrever o cenário onde essa tecnologia se insere, a doença, as alternativas terapêuticas, a descrição das quantidades que estão sendo utilizadas dessa tecnologia pelos usuários do sistema de saúde. Depois é feita uma análise da tecnologia, levando em conta todos esses dados de segurança, eficácia, efetividade, eficiência e factibilidade.
considerando recuperação das evidências disponíveis, obtenção de novos dados primários que for necessários, fazer um estudo de não anterioridade, realizar um registro, síntese de evidências e interpretação das evidências disponíveis. Quando aplicável também, dependendo do caso do país, no nosso caso é muito importante, uma descrição das etapas logísticas, como é feita a aquisição dessa tecnologia, como ela é distribuída, como é o armazenamento, uma avaliação da adesão dos pacientes. Também, muito importante no nosso caso, o cálculo financeiro que poderá ser economizado com a racionalização dos recursos decorrentes desse investimento. E no final de tudo, processo, uma apresentação de recomendação com cenários de desinvestimento ou manutenção da tecnologia em outro formato. Indicação, se for o caso, de um desenho, quando não tiver suficiente evidências disponíveis, pode ser feito um estudo. Pode também ser feito um painel para elaboração de recomendações e no final, é muito importante que essas recomendações sejam submetidas à consulta pública. Então, nós dividimos as modalidades de investimento em 5 modalidades. A desincorporação, propriamente dita, que é a retirada da tecnologia como um todo. A restrição, quando se restringe a tecnologia com base nessas informações, né? E a um grupo específico de pacientes, por exemplo. A substituição, que se retira uma tecnologia e se insere uma outra tecnologia no lugar, que foi no caso da Conitec até o momento. As nossas experiências estão nesse sentido de substituição de tecnologias. A possibilidade também que nós chamamos de retração, uma redução de doses ou de quantidade do uso daquela tecnologia, e também uma renegociação de preço, porque quando a tecnologia é incorporada, há toda uma avaliação de ETF, e depois, se descobre que essa tecnologia não oferece os benefícios que antes se esperava, pode também, em vez de retirar a tecnologia, fazer uma renegociação de preço com redução de preço, tendo em vista que a tecnologia não oferece os benefícios que ela dizia que iria fazer. Nós também classificamos a reavaliação de tecnologias, nós chamamos o período de transição, porque diferente da incorporação tecnológica, que aqui no Brasil está estabelecido que ela deve ser feita a disponibilização por 6 meses, no caso da retirada de tecnologias, esse prazo, o ideal é que ele seja maior, né? Porque há toda uma questão social na retirada de tecnologias. Então, nós dividimos em curto prazo 6 meses, médio prazo 1 ano, e longo prazo 2 anos a 3 anos. E aqui nós colocamos, por exemplo, né? A tecnologia de uso contínuo, no caso de uma desincorporação, os pacientes em uso continuariam recebendo até o consumo dos estoques da tecnologia e novas demandas não seriam atendidas. No caso da prescrição, por exemplo, precisaria haver uma exigência, uma justificativa para a prescrição daquela tecnologia e novas demandas seriam atendidas conforme as restrições estabelecidas. E substituição, os pacientes continuariam a receber as tecnologias e novas demandas seriam atendidas já com a nova tecnologia incorporada. A etapa de implementação é muito importante porque pode necessitar de uma capacitação de recursos humanos, contratação de pessoal, é muito importante aqui no caso do Brasil, que é um país muito grande, a questão logística, e o manejo da nova tecnologia que pode entrar no lugar da que vai ser substituída. Também, no caso brasileiro, é muito importante a atualização dos guias de prática clínica, com a inclusão do que não se deve mais fazer e o que se deve fazer a partir desse momento, e a elaboração de vídeos explicativos, que nós consideramos que é importante, para disseminar esses novos protocolos. Outra estratégia que pode ser adotada também é uma remuneração diferenciada por procedimento ou uma avaliação do cumprimento dos requisitos dessa nova decisão. No Brasil, nós consideramos fundamental a disseminação para os prescritores da avaliação de desempenho, dessa tomada de decisão de investimento, para o judiciário também, porque temos muitas ações judiciais no Brasil. Uma estratégia é o detalhamento acadêmico, o academic detailing, que é ir ao prescritor e levar esse novo protocolo, levar as evidências que
nos levaram a tomar uma decisão de alteração dos protocolos clínicos e a produção de material focado para cada tipo de experiência público, com boletins para pacientes que sejam uma linguagem mais acessível. E o monitoramento da implementação, com acompanhamento de registros para a otimização de recursos. Então, considerações finais. É importante focar na melhor relação risco-benefício para a população, para oferecer os tratamentos mais custo-efetivos e otimizar a utilização de recursos. É muito importante lembrar que o desinvestimento é muito mais complexo do que a incorporação de tecnologias, porque há uma insuficiência em geral de evidências. As evidências não são publicadas de efetividade, muitas vezes, quando a efetividade não é boa, e existem as questões políticas, éticas e sociais com a sensação do paciente de que ele está perdendo o direito que ele já tinha adquirido. E as estratégias de implementação que devem ser adotadas vai depender do grau de consolidação de tecnologia, da tecnologia, do tipo da tecnologia. É importante que tenha transparência e a participação social nesse processo, para que a população entenda o porquê e como foi feito esse processo, um processo baseado nas evidências. E a desincorporação não deve ser o foco, e sim, se houver a retirada de uma tecnologia, o reinvestimento desses recursos pode ser na mesma doença, caso a doença não tenha tantos tratamentos disponíveis, ou em outras doenças. E a identificação desses grupos que, de fato, se beneficiem e que de fato, a gente precisa garantir o acesso a essas tecnologias. Nossa consulta pública, essa diretriz foi colocada em consulta pública no site da Conitec. Nosso site é em português ainda, nós estamos fechando a versão em espanhol e inglês. Nessas versões em espanhol e inglês não vão ter todas as informações, mas vão ter grande parte delas disponíveis. A consulta pública ficou por um mês no site da Conitec e nós recebemos algumas contribuições, como, por exemplo, reforçar a importância de incluir os representantes dos pacientes no processo de avaliação de desempenho. Também foi falado sobre a questão do limiar de custo-efetividade, que talvez não tenha tanta relação com essa diretriz, mas pelo fato do Brasil ainda não ter se posicionado sobre o limiar, então veio esse questionamento na consulta pública. Também de quem financiará esses estudos de avaliação de desempenho. Na França, como eu citei, a avaliação de desempenho é feita pelo próprio fabricante a cada 5 anos. Quem aqui no Brasil vai financiar esses estudos? Ainda não está definido esse modelo. E também questionaram que a diretriz está mais focada em medicamentos e não estaria adequada para equipamentos. Realmente é verdade, ela está mais focada para medicamento, então talvez para equipamento nós tenhamos que fazer algumas adaptações. Outra contribuição que recebemos na consulta pública foi essa dificuldade, eles apontaram a dificuldade de medir os resultados do uso da tecnologia no mundo real, e isso é um fato, e uma melhor definição dos critérios, melhor detalhamento de como será avaliado o desempenho da tecnologia frente a esses critérios. Aqui eu vou dar um exemplo, para finalizar, né? Já estou acabando, de uma avaliação que nós fizemos de desempenho antes ainda da diretriz estar pronta. É uma avaliação que nós estamos finalizando agora, nos próximos meses, que é a avaliação da beta-interferona para a esclerose múltipla. No caso, a beta-interferona, que é o Avonec. Nós fizemos um relatório da Conitec, fizemos o levantamento da literatura, além do levantamento da literatura que nos apontava para uma menor eficácia do Avonec em relação às outras beta-interferonas e aos outros medicamentos para esclerose múltipla, fizemos, juntamente com o FMG que fez o estudo, a nosso pedido, uns esforços acompanhando os pacientes do SUS, com os dados do SUS. Foi feito também um painel dessa tecnologia com a participação da indústria, com a participação dos especialistas e nossa e da universidade. Todos esses resultados foram consolidados e apresentados na última reunião da Conitec, para uma deliberação final do plenário da Conitec. A metodologia que nós pegamos da parte da vida real, nós pegamos os dados que nós temos no nosso sistema de informação aqui. A UFMG fez um linkage, fez o pareamento dos registros com os dados dos procedimentos, dados de mortalidade.
e de resultados de hospitalização, foram incluídos 12 mil pacientes, e nossas conclusões em relação a esse estudo é que haveria um risco aumentado de surto e óbito dessa beta-interferona em comparação às outras beta-interferonas. Então, os membros da Conitec, na última reunião da Conitec, fizeram sua deliberação final, tanto para os pacientes que utilizam o Avonex, a beta-interferona Avonex, quanto para os que não utilizam. E essa recomendação, que ainda não está pública, vai ser enviada para o Ministério da Saúde para tomada de decisão ainda esse mês. Então, essa foi, no caso da beta-interferona, a nossa experiência maior de retirada de tecnologias, mesmo antes da diretriz estar pronta. E quais são as nossas perspectivas de criar, com base nessa diretriz, o nosso programa de monitoramento aqui da Conitec. Então, ele está em curso, nós vamos elaborar esse programa, vamos colocar em consulta pública e depois partir para a implementação. Se vocês quiserem maiores informações sobre a Conitec em geral, sobre a diretriz metodológica, ela está disponível no site. Vocês podem obter essas informações na internet, em conitec.gov.br. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de falar um pouquinho desse tema com vocês, que também é novo para nós. Nós não temos muita experiência em usando tecnologias, em reavaliação, em avaliação de desempenho. Estamos construindo esse modelo e em breve vamos construir um modelo específico da Conitec para avaliação de desempenho. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, Vânia, excelente apresentação. Vou passar ao espanhol agora. Bien, muchas gracias, Vania, por una excelente presentación. Sé que a veces nuestros colegas hispanohablantes tienen algunos problemas con algunas palabras, quizás, pero gracias porque hablaste despacio y creo que fue posible comprender casi la totalidad la presentación, así espero. Bien, hacemos una ronda de preguntas. Tenemos tiempo para, me parece importante. Bien, mientras nuestros colegas se preparan ahí para las preguntas, que pueden hacerla por el chat, o que si quieren tomar el micrófono, después nos avisen aquí y nosotros pasamos la palabra, vemos los micrófonos, como prefieran. Bien, mientras ustedes preparan la pregunta, yo tendría un comentario inicial y también una pregunta, Vania. Eu vou ser espanhol, pero isso que tu pode compreender bem. Primeiro, me parece importantíssima a iniciativa. Incluso, nós em Redetza, como sabes, e muitos colegas de Redetza aqui presentes, temos uma ideia de evaluar a possibilidade de que esta guia, que esta diretriz, essa guia, pueda ser, já está em processo de tradução em espanhol, e que pueda ser, quizás, utilizada como na guia de Redetza para desinversión. Claro que isso vai estar em discussão nas próximas reuniões, pero é uma possibilidade concreta e me parece uma excelente iniciativa. O tema que tu mencionaste em tu última diapositiva, de estabelecer um processo de monitoreio do uso das tecnologias sanitárias, me parece de transcendental importância. Nós, quando vamos aos países, mesmo os países que estão mais avançados, que têm instituições responsáveis por avaliação de tecnologias, que já estão aplicando a avaliação na toma de decisões, todavia não há um sistema consolidado de monitoreio de la utilização das tecnologias, ou seja, o monitoreio da implementação das decisões. E sem um sistema de monitoreio de utilização, não há como fazer um processo de desinversão, de sacar uma tecnologia, porque somente se pode fazer isto se há um sistema de avaliação dos resultados da utilização desta tecnologia. Por isso, me parece fantástico o que planteias. Queria fazer uma pergunta. Quando tu falavas do tema de los desafios, ¿no? Em uma das últimas diapositivas, e comentavas sobre o tema de uma
percepção de algumas pessoas que podem ter uma percepção de que haja uma perda de um direito, não? A partir do momento que há uma tecnologia já financiada por o sistema público de saúde, e que então se decide, claro, com processo baseado em evidência e todo, mas se decide sacar essa tecnologia do Estado, isso pode representar trazer para alguns uma percepção de que há havia um direito, está uma perda desse direito. Bem, isso no contexto, eu queria que tu pudesse comentar, no contexto do Brasil, e como os colegas que estão conosco hoje sabem muito bem, Brasil tem, e não somente Brasil, mas o Brasil há um processo de judicialização da saúde muito forte. Né? Há outros países, Colômbia também, Costa Rica, e alguns outros países enfrentam este fenômeno, este processo de judicialização da saúde, em que muitas vezes a decisão de incorporação de uma tecnologia está feita por um processo judicial. Sabemos que há uma expectativa de que em los países que logrem fazer um processo de institucionalização da incorporação de tecnologias, criando agências de avaliação, criando comissões como Conitec, que isso poderia diminuir o processo de judicialização e na medida que haja um processo formal, transparente, com regras claras, e que então não haja necessidade de ir à justiça, buscar o direito, porque isso já está garantizado por um processo de institucionalizado de incorporação de tecnologias. Sin embargo, o que hemos visto em Brasil nos primeiros anos depois da criação de Conitec é que, ao revés, não sei se houve um incremento, mas não houve uma diminuição dos processos de judicialização. Então, eu queria escutar um pouco tu comentário sobre este tema e em relação também à expectativa de como isso vai por o tema da desinversão e nesse contexto da judicialização. Ok. Então, é um desafio muito grande realizar um desinvestimento por conta, principalmente, dessa dificuldade social da sensação da perda do direito. Por isso que o processo de desincorporação ele tem que ser até muito mais transparente, muito mais participativo e de comunicação maciça de que não se trata de uma perda de direito, na verdade se trata de um benefício para a população, de que aquela tecnologia, por exemplo, no caso que nós estamos avaliando aqui, é que ela é menos eficaz do que outros disponíveis, e que recursos públicos, financeiros que são escassos, estão sendo utilizados naquela tecnologia que não tem se mostrado tão eficaz quanto as outras. Então, isso precisa estar claro para a população, porque realmente, em geral, a sociedade acredita que o governo está querendo diminuir custos. Não, nós não queremos diminuir custos, nós queremos oferecer as tecnologias mais efetivas para a população. E por isso que é importante estar claro que, por exemplo, nós podemos fazer uma retirada de uma tecnologia e reinvestir recursos numa tecnologia muito mais efetiva e que tem resultados muito melhores para os pacientes. Então, esse processo da implementação da decisão, da comunicação, da participação social, dos médicos, dos pacientes desde o início, é fundamental para que se consiga concretizar essa avaliação de desempenho e que a gente consiga, de fato, ofertar as tecnologias que vão trazer o maior benefício para a população. Realmente não é fácil, há sempre essa sensação de perda de direito, mas é importante esclarecer, conversar, dialogar, ficar próximo da população, mostrando que talvez a retirada de uma tecnologia vai gerar um benefício maior para aqueles pacientes com a entrada de outras ou com ampliação de uso das já existentes. Em relação à judicialização no Brasil, de fato, ela vem aumentando bastante. Nós temos independente da Conitec, apesar de todos os esforços da Conitec em avaliar tecnologias, desde que a Conitec foi criada, nós já gastamos ampliando os orçamentos
de medicamentos em aproximadamente R$ 1 bilhão em 5 anos. No entanto, há uma avalanche de tecnologias. E no caso brasileiro, há um problema que está na própria Constituição Federal do Brasil. Ela é uma Constituição foi feita em 1988, o Brasil saiu da ditadura militar, então no momento que a busca dos direitos estava muito aflorada, e ela deixou uma brecha para que a população ache, e os juízes acham, que eles também acham que entendem que a população teria que ter direito a tudo existente no Brasil e em qualquer outro país do mundo. Então, como a Constituição brasileira ela fala que saúde é direito de tudo e dever do Estado, por vezes os juízes têm esse entendimento. Então, é um problema mais específico do Brasil que nós teremos que tratar aqui para tentar resolver isso, reduzir esses gastos e poder gastar com tecnologias mais efetivas. Então, a Politec não vai solucionar o problema da judicialização. A judicialização, no caso brasileiro, ela depende de uma atuação de vários atores, dos 3 poderes, do Executivo Federal, do Legislativo Federal e do Judiciário, na busca de entendimento de que devem ser respeitadas as listas do SUS, que a Anvisa, nossa agência reguladora, deve ser respeitada, que não devemos judicializar produtos que não têm um registro sanitário no Brasil, mas é um processo de construção, que nós saímos de um momento de ditadura onde não tínhamos direito e passamos de um momento que talvez a expressão na Constituição não esteja tão especificada do que é esse direito. Mas eu entendo que hoje alguns juízes, o Ministério Público Federal, os procuradores, já têm entendimento do trabalho da Conitec, de que é importante avaliar tecnologias, de que só assim nós vamos poder dar o melhor tratamento para a população brasileira, otimizando os poucos recursos que temos, né, aqui no Brasil. Obrigado, Vânia. Perfecto, excelente respuesta, gracias. Bien, yo voy a leer algunos comentarios, algunas preguntas aquí para que podamos seguir. Pero quería recordar que este tema de judicialización sin duda es importante también para otros países y nuestra próxima reunión de Redepsa, la reunión presencial, el encuentro que tenemos todos los años, este año va a ser en El Salvador, los colegas de El Salvador están con nosotros acá. En la primera semana de octubre y vamos a tener una sesión específica sobre el tema de la judicialización y sin duda la experiencia de Brasil va a ser parte de este panel. Entonces lo invito a todos ahí al próximo capítulo en esta conversación sobre judicialización en San Salvador en la primera semana de octubre. Bien. Aquí quería leer algunos comentarios. Ana Margarita Toledo de Cuba, muchas gracias, Vânia, por una excelente presentación. Andrea Batagoita también, muchas gracias, se entendió bastante bien. Nelson Quiroga, una pregunta. Vânia, yo voy a pedir que hacer una ronda de preguntas ahora, si tú puedes tomar nota de unas 3 preguntas y vamos después pasar la palabra que pueda contestar, ¿ok? Pues la primera pregunta, segunda ronda, sería de Nelson Quiroga. La pregunta es, ¿han podido evaluar el impacto de las decisiones de la Conitec en términos de ahorro de recursos e impacto en la salud? Impacto em termos de economia de recursos e impacto na saúde, ok? Giovanni Guevara de El Salvador, a pergunta é: quanto tempo é prudente esperar a implementação da nova tecnologia antes de pensar em excluí-la ou desinvertir? Ok, então essa é a segunda pergunta de Giovanni: quanto tempo esperar antes de tomar uma decisão de desinversão? Alicia Pramarim, da Agência de Avaliação de Tecnologias de Quebec, Inês, não tem micrófono, mas queria destacar a importância deste trabalho em forma particular. O monitoreio é essencial e muito difícil de fazer. Em Quebec é muito difícil e a integração de pacientes e cidadãos é também essencial. Graças a Alicia por comentário. Finalmente, Alicia complementa: está de acordo sobre o ponto
que é muito mais difícil evaluar para desinvertir que para incorporar. Então, esse foi o comentário da Alicia Pramarim. Mi colega Miguel Fernández Galeano, de Uruguai, muito boa apresentação, ajuda a pensar sobre a institucionalidade da avaliação de tecnologias sanitárias. Muchas gracias, Miguel, por el comentario. Bien, Vânia, então passo a palavra a ti e para a resposta a essas duas perguntas que eu acabo de fazer. Tá bom. Em relação à avaliação, podemos avaliar a economia de recursos, impacto na saúde das gestões da Conitec, nós conseguimos avaliar em alguns casos. Por exemplo, conseguimos incorporar medicamentos para hipertensão arterial pulmonar nos talentos novos com economia de recursos. Conseguimos incorporar medicamentos para artrite reumatoide, com isso, com uma negociação de preço, avaliação de tecnologia, conseguimos reduzir os custos unitários de tratamento. Em relação ao impacto na saúde, nós temos o DataSUS, que é um sistema que acompanha os pacientes, e a gente não fez muitos trabalhos de impacto na saúde ainda, mas a gente tem começado a acompanhar o impacto das nossas incorporações na saúde da população. Em relação ao quanto tempo para avaliar o desinvestimento, aqui no Brasil nós começamos a avaliar 2 anos depois da incorporação e da implementação. Alguns países, como a França, avaliam a cada 5 anos, isso também vai depender um pouco da taxa de uso da tecnologia, se aquela tecnologia começou a ter uma difusão dela ou não, a gente avalia a difusão. Também vai depender esse tempo, vai depender de alertas de segurança, por exemplo. Em caso de segurança, não teria um tempo, né, para fazer essa avaliação imediatamente. Mas aqui na Conitec a gente procura avaliar a partir de 2 anos da incorporação e sempre que há alguma informação nova. Ok, muchas gracias, Vânia. Vamos hacer entonces una ronda más de preguntas. Voy a pasar a mi colega Francisco Cacavo, que ahí va a hacer essa próxima ronda de preguntas de Larico y algunos colegas más. Francisco também tem uma pergunta sua. E Francisco, então, aproveito para agradecer a Francisco por todo o trabalho de organização, que eu posso dizer que é bastante trabalho, organizar, enviar correios, redes sociais, disseminação e todo isto, e garantizar que todo bem, hacer as pruebas e tudo isso. Graças, Francisco, por el trabalho, e passo aqui a palavra para a próxima ronda de perguntas. Sí, tenemos varias preguntas más. Tenemos una pregunta de nuestro colega Larico Rodríguez, del Fondo Nacional de Recursos. Dice, nos gustaría que Vânia detallara el proceso de consulta pública. Tenemos después una pregunta de Mauricio Duarte, de la Caja Costarricense de Seguro Social. Dice, buenos días, saludos a todos, en especial a Vânia, agradeciendo una vez más la oportunidad y aprendizaje en nuestra visita el año pasado. Se citó que existen varios países con metodologías y probablemente existen resultados de la aplicación de este tipo de instrumentos. La pregunta sería, ¿qué tan contexto específicos son los resultados? ¿En cuáles han encontrado resultados similares? Y si existen algunos resultados en áreas que no sean los fármacos. Y por último tenemos un comentario de Murilo Contó, nuestro colega en OPS Brasil, que nos dice solamente felicitar a Vânia por la ponencia y a todos los colegas de la Conitec y de la UFMG por el excelente trabajo desarrollado en esta guía. Muchas gracias, Murilo. Em relação ao processo de consulta pública, a Conitec, em todas as suas recomendações e avaliações, nós sempre fazemos consultas públicas. Está na lei da Conitec. Então, a cada recomendação que é feita, tanto de incorporação de tecnologia, de exclusão, tanto na elaboração de guias de prática clínica, do desenvolvimento de escopo de guias de prática clínica e nas diretrizes metodológicas, nós colocamos esse documento em consulta pública. A consulta pública, ela ocorre no site da Conitec. Nesse caso, ela ficou disponível por um mês. E ali nós temos um formulário específico em que as pessoas podem contribuir. Depois nós recebemos essas contribuições, avaliamos internamente pela nossa equipe, e fazemos uma síntese dessas contribuições, encaminhamos para o plenário da Conitec,
E no dia da reunião, da reunião da Politec, essas contribuições são apresentadas, o plenário discute e incorpora essas contribuições no documento ou não. Então, nosso processo de consulta pública, nós já fizemos mais de 140 consultas públicas, eu acho que agora já 150. Nós temos cada vez mais tido participação da população. Então, nesse caso, nós tivemos bastante contribuições também, que foram aquelas que eu apresentei, e que o plenário da Politec agora vai avaliar. Nós aqui internamente, no nosso departamento, já estamos avaliando também. Isso será apresentado agora no dia 28 e 29 de junho. A segunda pergunta eu perdi. Você pode repetir? Sí, cómo no. Es de la pregunta que hizo Mauricio Duarte, de la Caja Costarricense de Seguro Social. En realidad eran varias preguntas. Dice, se citó que existen varios países con metodologías y probablemente existen resultados de la aplicación de este tipo de instrumentos. La pregunta sería, ¿qué tan contexto específicos son los resultados y en cuáles han encontrado resultados similares y si existen algunos resultados en áreas que no sean los fármacos? Ah, entendi. São várias perguntas. Existem, sim, existem resultados, nós, na reunião sistemática que nós avaliamos, lá tem resultados. Se quiser, a gente pode mandar mais especificamente no e-mail, bem explicadinho todas as perguntas dele, que agora eu não sei como responder todas aqui, mas a gente encaminha para ele, ele manda a pergunta direitinho por e-mail e a gente responde. Vânia, só para ajudar um pouco. Basicamente seriam duas grandes perguntas. Uma é se você acha que os resultados do desinversão são são específicos do contexto, ou seja, se, por exemplo, um estudo que você faz no Brasil de desinversão poderia ser adaptado, aproveitado em outros contextos, e se essa metodologia ou as experiências que vocês têm se aplicam mais a medicamentos ou se também se estendem a dispositivos ou outras tecnologias. Aqui, na nossa experiência, ela é mais específica de medicamentos. Nós temos mais experiência com medicamentos. Até porque, das demandas que nós avaliamos na Politec, 65% são demandas de medicamentos. Então, de fato, a pesquisa está mais voltada para medicamentos. Mas nós precisamos fazer uma segunda etapa com a especificação para são equipamentos produtivos que foi a contribuição que veio na consulta pública, de que a diretriz estava muito voltada para medicamentos. E se poderia utilizar em outros contextos, as etapas são comuns em todas as diretrizes que a gente avaliou, nessas temáticas. Então, nós entendemos que poderia ser adaptado para o contexto do país, claro. Questão de segurança, efetividade, elas são praticamente universais. Mas algumas situações que são do contexto específico do país, aí cada país vai ter que avaliar a questão de custos, de orçamento, e é importante que o país desenvolva os seus critérios de pesos contextualizados para a sua realidade, mas pode ser adaptado uma avaliação de desempenho feita de um país para outro. Não sei se eu respondi. Entiendo que sí, gracias Vania por tu respuesta. Tenemos también una pregunta de Andrea Basagoitia. Andrea pregunta si sería recomendable incluir en la misma evaluación de incorporación de una tecnología las condiciones que se consideraran como excluyentes, es decir, que de presentarse alguna de estas condiciones gatillarían el proceso de desinversión. Sim, eu acho que em determinados casos poderia ser feito na própria incorporação alguns condicionantes que, caso não fossem cumpridos, determinariam a exclusão da tecnologia ou a restrição de uso dessas tecnologias. Aqui, por exemplo, no Brasil, por vezes, quando incorporamos uma tecnologia, nós fazemos uma restrição de preço, e o preço deve ser comparado ao custo de tratamento das tecnologias já disponíveis no SUS. Se depois, passado um tempo, essa restrição não é cumprida, a gente entende que poderia, sim, excluir a tecnologia que foi incorporada. Então, se no momento da incorporação já existirem elementos
para fazer esse condicionante que poderá ser utilizado no momento da reavaliação, a depender do caso, poderia ser uma estratégia interessante. Perfecto, gracias, Vania. Muy clara la respuesta. Yo quería preguntar si quizás nos pudieras comentar un poquito más en detalle, si bien ya se comentó un poco durante la presentación, pero respecto de la implementación de la directriz, cómo piensan comenzar a implementar la directriz, o CONITEC, cómo piensa comenzar a implementar la directriz. Então, nós vamos desenvolver a implementação específica para a CONITEC, com a identificação das tecnologias, primeiro começando, focando no primeiro momento, principalmente em medicamentos, nas tecnologias incorporadas recentemente. Nós pretendemos fazer uma consulta pública com os itens que nós vamos utilizar na priorização de tecnologias, com a definição de critérios e ranqueamentos. Esses critérios de ranqueamento, a partir desses critérios, nós vamos fazer um painel com os membros da CONITEC, que vão definir quais critérios serão adotados e quais despesas serão atribuídos a esses critérios. A partir disso, nós pretendemos fazer resumos executivos das tecnologias que vão ser avaliadas e a aplicação de uma matriz de priorização com a atualização dos pontos e o ranqueamento por qual tecnologia nós vamos começar essa avaliação de desempenho. E aí, a partir da avaliação de desempenho, a gente vai definir com os resultados, as recomendações que vão ser feitas pela CONITEC, qual modalidade de acompanhamento que nós vamos fazer. Se vamos fazer uma revisão da literatura completa para a exclusão da tecnologia, ou se vai ter um acompanhamento do sistema, se a gente vai ser necessário fazer um estudo observacional, e no final de uma recomendação, também pretendemos colocar no nosso site da CONITEC, abrir uma consulta pública anual para que a população possa entrar no nosso site e dizer e expressar quais tecnologias que elas gostariam de ver ser reavaliadas. Gracias, Vania. Entiendo que Alexandre había más una pregunta. Sim, eu vejo aqui no chat, graças Francisco, veio aqui no chat nosso colega Ariel Soares, médico de família, auditor da obra social da Polícia Federal Argentina, Resistência Chaco. Graças, Ariel, pela participação. E ele hace um comentário, excelente apresentação. Me surge uma dúvida sobre os conflitos de interesse que pudieran existir sobre a desinversión e inversión. As instituições devem ser estatales ou privadas. Entendo que a pergunta seria muito importante o tema de conflito de interesse, e imagino que esteja perguntando sobre qual é o rol das instituições estatais e instituições privadas nesse processo. Vânia, então, a questão aqui, acho que você já entendeu, é basicamente a questão do conflito de interesse que pode haver em todo esse processo, com certeza, nesse processo de desinversão, que atores participam, como é o papel aí das instituições governamentais e das instituições privadas em todo esse contexto. Muito boa pergunta. O conflito de interesse, ele existe tanto no processo de incorporação, como vai existir no processo de exclusão. Na CONITEC, nós temos sempre feito, as instituições têm que declarar seus conflitos de interesse quando fazem estudo da CONITEC. E a cada momento de uma desincorporação, uma desinversão, que é com os pacientes, farmacêuticos, óbvio que vai existir o conflito de interesse, isso já sabemos que vai ocorrer. Mas as instituições que trabalham para a CONITEC na avaliação de tecnologias são instituições que a gente busca que não tenham conflito de interesse. As pessoas que trabalham para a gente, as universidades, elas são universidades públicas que não têm conflito de interesse, que trabalham mais voltados para o sistema público de saúde. Mas que a recomendação no final ela vai ser baseada em evidência. Então, é importante reconhecer os conflitos, que os atores têm visões diferentes, não é ruim, cada um tem sua visão no processo, mas que a decisão no final ela é baseada em evidência científica.
Então é importante mostrar que aquela decisão ela está se baseando na ciência e não nas opiniões e nos conflitos e nos interesses que obviamente existem num processo como esse. Muito obrigado, Vânia. Muitas graças, Vânia. Leio aqui um comentário de Nelson Quiroga, que havia feito uma das primeiras perguntas, que está em português. Vou traduzir em espanhol para que todos possam compreender. Muchas gracias por la respuesta. Pienso que conocer las experiencias de otros países de la región es muy importante y el impacto y destaca a importância das intervenções hechas. Então, isso penso que é um excelente comentário, incluso para que podamos caminhar para o cierre da sessão, reconhecendo como é importante esse intercâmbio de experiências entre países, que é, em realidade, o espírito de uma rede, ¿no? E uma rede como Redexa, que nessas iniciativas de los webinars, entre outras iniciativas como de intercâmbio técnico, que tivemos em Conitec em ano passado, e algumas pessoas que hoje estão aqui participando da sessão han estado aí nessa visita à Conitec, que foi muito interessante, uma semana conhecendo toda a experiência que Vânia, claro, resumido hoje na apresentação, mas que as pessoas podiam ter a oportunidade de conhecer in situ, não? E conhecer em local, presencialmente, toda a experiência de uma reunião de Conitec. E agora vamos fazer nossa próxima visita, agora em agosto, e a Colômbia, conhecer a experiência de IETS, Instituto de Evaluação Tecnológica de Colômbia, e vejo também que nossos colegas de IETS, Guilherme está conosco, o diretor de IETS aqui hoje, e vamos ter essa visita para também seguir nesse intercâmbio. E depois, muito provável, em novembro, hagamos a visita de intercâmbio ao Instituto de Avaliação de Tecnologias de Quebec, e a Alicia Framarin também está conosco aqui. Então, esses são exemplos desse processo de intercâmbio, e essa série de webinars também é uma oportunidade muito interessante para que podamos fazer esse intercâmbio de experiências, como hicimos nas edições anteriores, e agora na novena edição dos webinars. Ha sido uma oportunidade excelente para conhecer um pouco mais da experiência do Brasil, que é realmente avançado, tem uma experiência, é uma referência, sem dúvida. E aí, como brasileiro, devo dizer que eu, neste caso, não tenho sesgo, espero não ter sesgo nesse comentário, como brasileiro, mas é verdade que o Brasil hoje é uma referência para a região em termos de institucionalização de um processo de avaliação e incorporação de tecnologias. Então, essa oportunidade de apresentar essa experiência e também a experiência de esta proposta de uma guia de desinversão, parece que é uma oportunidade muito interessante para seguir nesse nosso intercâmbio em nossa rede. Os webinars são abertos, não são somente para os membros da Redexa. Hoje temos aqui muitos colegas que não participam de Redexa formalmente, mas os webinars são abertos, e essa é a ideia de disseminar informação, de intercambiar informação, para que podamos cada vez mais consolidar esses processos de avaliação e incorporação de tecnologias. Queria, antes de passar a Vânia para suas despedidas, queria agradecer muito a participação de todos. Temos agora 53 conexões, chegamos a ter 60 conexões, o que significa, eu diria, alrededor de 100 pessoas aí assistindo, quizás mais, de seus países a esta apresentação. A apresentação está gravada, vai quedar aí o enlace disponível. Então, se vocês querem enviar para alguém que não teve a oportunidade de estar conosco hoje, les invitaria a ser esta disseminação desta gravação. E muitas graças por todo o tempo dedicado a esta sessão e por a participação para que Redexa pueda avançar cada vez mais. Graças, Francisco, por toda a organização. E, por supuesto, muitas graças a Vânia
por haber preparado a apresentação, por o tempo dedicado, toda a equipe de Conitec. E então, Vânia, para nossas despedidas finais, passo a palavra a você. Muito obrigado, Vânia, por essa excelente apresentação. E então, passo a você a palavra para suas despedidas. Muito obrigada a todos, muitas graças. Para nós é uma oportunidade poder compartilhar um pouco da nossa experiência. Nós também estamos aprendendo aqui no Brasil. Então, para nós, ouvir também os outros webinars, as experiências dos membros da Redexa, para a gente sempre para nós é sempre muito produtivo. Estamos abertos aqui na Conitec. Se quiserem mandar e-mails, nosso e-mail aqui é conitec@saude.gov.br. E agradecer ao Alexandre, o Francisco, sempre incansável aí na organização. E um abraço a todos, um bom final de semana. E nos vemos na próxima oportunidade. Muito obrigado, Vânia. Muitas graças, Vânia. Então, assim nos despedimos. Queria agradecer e queria desejar a todos vocês um excelente fim de semana. Nos vemos em nosso próximo webinar. Vamos a definir as fechas a la brevidade. Em princípio, vai ser o tema do projeto sobre decisões informadas sobre medicamentos desenvolvido pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. Vamos a confirmar as fechas. Recordar a todos que estamos organizando a reunião da Redexa em El Salvador, nas fechas de 5 e 6 de outubro, e já a agenda, nos próximos 30 dias, vamos a disseminar já a agenda e começar a fazer as invitações. Então, ponga, por favor, esta fecha, este encontro em la agenda de vocês aí, a reunião da Redexa. E também para a agenda do webinar do segundo semestre, nas próximas semanas vamos divulgar ao menos os primeiros webinars do segundo semestre também. E como eu havia comentado, a visita que vamos fazer aí a Colômbia e a Canadá também vamos a informar a todos os membros. Bem, assim nos despedimos. Graças, quedamos em contato. Francisco vai enviar a vocês o enlace da gravação. E também informações sobre os próximos webinars. Excelente fim de semana a todos vocês. Graças, abraços, saludos, tchau.